Olá, tudo bem? Vamos falar sobre coeficiente eleitoral. Muitos municípios encerraram nesse último domingo, o período de eleições municipais. Esse é um tema que tem chamado a atenção de muita gente nesse momento. Eu sou Márcio Estevão, confesso a vocês que nem gosto muito de redes sociais, que fiquei muito tempo sem nem entrar nas redes sociais, mas eu acho que a gente vive tempos em que é preciso falar de política, e por conta disso eu tenho aí a intenção de gravar alguns vídeos e de ocupar espaço nas redes sociais, e talvez esse vídeo seja um primeiro vídeo desse projeto. Bom, eu vou usar como exemplo aqui o caso de São Carlos, o resultado das eleições municipais de São Carlos, e vou tentar dividir a minha fala aqui em duas partes. Numa primeira parte vamos tentar entender como que é feito o cálculo para definir quem ocupa as cadeiras no Legislativo. Estamos falando então da eleição proporcional, que é diferente da eleição majoritária. A eleição majoritária é a eleição dos prefeitos, dos governadores e do presidente, e nós vamos tratar aqui da eleição proporcional, que é o método utilizado para fazer a contagem dos votos dos vereadores, dos deputados. Eu preparei aqui uma lista, a lista do resultado das eleições de São Carlos. A gente tem aqui a lista de resultados, Essa é uma lista que foi divulgada na imprensa e nos sites em São Carlos. Você tem aqui a lista dos vereadores mais votados. Então a gente tem aqui o vereador mais votado de São Carlos, o Djalma Nery, do PSOL, que teve 3.106 votos e foi eleito. O Elton Carvalho, do Republicano, com 2.381 votos, que também foi eleito. E assim na sequência. Chegando lá no sétimo, o sétimo vereador mais votado de São Carlos é o Edson Ferreira, do Republicano. Ele teve 1.677 votos e, no entanto, ele não foi eleito. Se a gente pular lá para o 19º candidato mais votado em São Carlos, a gente tem o professor Walter, que teve 1.184 votos, é do PT, que não foi eleito. Aí a gente tem o 20ª mais votada em São Carlos, foi a Laide da UIPA, ela teve 1.121 votos, é do PSTB e não foi eleita. O 21º candidato mais votado em São Carlos foi o Lineu Navarro, que é do PT, que teve 1.104 votos e também não foi eleito. Lembrando que São Carlos tem na Câmara Municipal 21 cadeiras. Se nós tivéssemos a contagem somente a lista dos mais votados fosse quem vai ocupar as cadeiras, o Partido dos Trabalhadores teria 3 cadeiras ocupadas na Câmara. Entre os 21 mais votados estão o professor Walter, está o Lineu Navarro e a Raquel Auxiliadora. No entanto, pelo coeficiente eleitoral, pelo método de cálculo de voto do Legislativo, o PT acabou ocupando uma cadeira só na Câmara Municipal de São Carlos. Em 22º, a gente tem o Bruno Zancheta, que é do PL, ele teve 1.066 votos e foi eleito. Em 23º, na lista dos mais votados de São Carlos, a gente tem o Dimitri, que é do PDT, ele teve 913 votos e foi eleito. Aí a gente tem a professora Thaís, que é do PSOL, que teve 912 votos e não foi eleita. A gente tem, em 25º, Moisés Lazzarini, que teve 886 votos, ele é do PSL e não foi eleito. E aí a gente tem o Tiago Parelli, que teve 880 votos, do PP e foi eleito. A gente tem o Vander Japa, que teve 875 votos, ele é do DEM e não foi eleito. E a gente tem como 28º o Delvin, com 844 votos, ele é do Solidariedade e ele foi eleito. Então, vocês podem perceber, por essa lista aqui já de início, que apesar de São Carlos ter 21 vereadores, eu fui até
o 28º, porque é o vereador que foi eleito com o menor número de votos. O Delvin é o 28º na lista, ele foi eleito com 844 votos pelo Solidariedade, vai ser vereador pelo Solidariedade. No entanto, o 7º mais votado, lá em cima, é o Edson Ferreira, que teve 1.677 votos e não foi eleito. Então, muitos estão comentando que essa metodologia, ela causa injustiças, né? A maioria das pessoas, eu acho que muita gente na população não compreende como que esse cálculo é feito. Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Fiquem por aí atentos nesse vídeo. Eu vou tentar falar um pouco de como que é feito esse cálculo no primeiro momento, e no segundo momento vou tentar falar um pouco de por que é feito assim. Existe uma razão para que seja feito assim, e talvez você possa perceber que esse não é o maior problema do sistema eleitoral. Eu particularmente acho que não é esse o grande problema, a causa da injustiça que existe no período eleitoral. Então, primeiro eu quero que vocês percebam que a mídia deu bastante espaço para essa lista dos vereadores mais votados, né? Mas, no entanto, essa não é, para o processo eleitoral, o mais importante. A lista mais importante e que as pessoas deveriam estar mais atentas é essa lista aqui, ó. Tá? O que é que essa lista nos traz? Essa lista nos traz a quantidade de votos que teve cada partido. Tá? Então, ela traz aqui que o PSL teve 10.577 votos e foi o partido que conseguiu ter mais votos no município de São Carlos. Aí, na sequência, vem o PSDB, que teve 10.277 votos, sendo o segundo partido com maior votos na cidade de São Carlos, né? E aí a gente vai seguindo a lista. A gente tem lá no meio da lista o Solidariedade, com 5.338 votos. E a gente tem lá no final da lista o Avante, o partido que teve menos votos, que teve 618 votos em São Carlos. Tá? Eu digo que essa lista é muito mais importante, deveria ser mais divulgada e as pessoas deveriam estar mais atentas a essa lista do voto por partidos do que da voto por pessoa, porque a contagem de votos pela metodologia do voto proporcional, principalmente, é feita dessa forma, né? Tem muito mais relevância no cálculo da quantidade de cadeiras que vai se ter na Câmara, essa lista por partidos, do que a lista por pessoas. Então já vão percebendo que a eleição proporcional, a eleição para vereador, para deputado, ela é muito mais uma eleição de time, uma eleição de coletivo, do que uma eleição de indivíduo, de pessoa. Quando você escolhe um vereador, você está escolhendo um projeto daquele partido. Você vota muito mais no partido do que na pessoa. E o método de cálculo prioriza isso. Tá? Então, o primeiro passo para calcular as cadeiras que vão ser ocupadas na Câmara é calcular o coeficiente eleitoral. Vocês já devem ter visto falar de coeficiente eleitoral. Como é que é feito esse cálculo? Como é que funciona isso? Primeiro, você tem nessa lista de todos os partidos, né, quantos votos cada partido teve, feito a soma desses votos, né, e também dos votos que foram feitos na legenda, né. Algumas pessoas optam por votar só num partido, escolhendo só os dois primeiros números, né. Você não escolhe individualmente nenhum candidato, né? Você vota só no partido, escolhendo só os dois primeiros números, né? Por exemplo, nessa eleição, o Partido dos Trabalhadores teve 800 e tantos votos na legenda. 800 e tantas pessoas foram a urnas e apertaram somente o número 13. Não escolheu nenhum vereador, votou apenas no projeto do Partido dos Trabalhadores. Tá? Então, assim, excluindo as pessoas que não foram votar, né? Excluindo as pessoas que votaram branco e nulo, ficam as pessoas que votaram em algum candidato ou em algum partido, e a soma desses votos é que dá o total de votos válidos. São Carlos teve 110.039 votos válidos. Tá? Esse conjunto de votos, essa soma de votos, é que vai ser usada para calcular o coeficiente eleitoral. Como que é feito? Pega esse total e divide por 21, que é o número de cadeiras de vereadores que tem em São Carlos. Tá? Dividindo 110.039 por 21,
nós temos o resultado de 5.240. Então, esse é o valor do coeficiente eleitoral aqui do município de São Carlos. Tá? Para cada cadeira da Câmara, é preciso que um partido tenha 5.240 votos. Tá? Aí, o segundo passo, então, para a gente trabalhar com essa questão do coeficiente eleitoral e a definição das cadeiras da Câmara. Olhando para a lista da quantidade de votos que cada partido teve, a gente consegue identificar quais partidos que não atingiram essa meta. Digamos que 5.240 seja uma meta para os partidos. Então, você tem aqui que o PSD teve 4.734 votos, não atingiu o coeficiente eleitoral. O PDT não atingiu. O PCdoB não atingiu. O Patriota não atingiu. O POD não atingiu. O PSB não atingiu. O PV não atingiu. E o Avante não atingiu essa meta de 5.240. O Solidariedade teve 5.338. É o partido que atingiu com o menor número de votos o coeficiente eleitoral. Tá? Aí o DEM atingiu, o PSOL atingiu, o Republicanos atingiu, o PT atingiu, o PL atingiu, Cidadania atingiu, o MDB atingiu, o PP atingiu, o PTB atingiu, PSDB atingiu e o PSL atingiu. Tá? Então esse é o segundo momento do cálculo das cadeiras. Então, num primeiro momento, as vagas vão ser distribuídas entre os partidos que atingiram o coeficiente eleitoral. Tá? Muita gente acha que, por exemplo, quem não atingiu o coeficiente eleitoral não tem probabilidade, não vai conseguir cadeira na Câmara. Mas que também não é verdade. Vocês vão ver no segundo momento que ainda existe alguma chance de conseguir. E no exemplo de São Carlos, alguns partidos que não atingiram o coeficiente eleitoral conseguiram cadeira na Câmara. Tá? Então vamos lá. Aí a gente vai ver se algum partido conseguiu dobrar o número de votos do coeficiente eleitoral. Porque se 5.240, que é o coeficiente eleitoral, dá direito a uma cadeira, se algum partido dobrou esse número, ele consegue automaticamente 2 cadeiras. Então, a gente observa que o único partido que conseguiu fazer 2 vezes 5.240 foi o PSL. Né? O PSL ele faz 2 vezes 5.240 e ainda sobra 97 votos. Tá? Todos os demais partidos que atingiram o coeficiente eleitoral conseguem ter uma sobra, né? Mas não chegam a dobrar o número do coeficiente eleitoral. Então, através do coeficiente eleitoral, nesse exemplo de São Carlos que nós temos, o PSL faz 2 cadeiras, né? O PSDB faz 1 cadeira, o PTB faz 1 cadeira, o PP faz 1 cadeira, o MDB faz 1 cadeira, o Cidadania faz 1 cadeira, o PL faz 1 cadeira, o PT faz 1 cadeira, o Republicanos faz 1 cadeira, o PSOL faz 1 cadeira, o DEM faz 1 cadeira e o Solidariedade faz 1 cadeira. Tá? Se vocês somarem, os demais partidos não atingiram o coeficiente eleitoral, não fizeram nenhuma cadeira nessa primeira etapa do cálculo. Se vocês somarem todas essas cadeiras aqui, distribuídas, dão 13 cadeiras. Então, sobraram outras 8 cadeiras para completar as 21 cadeiras da Câmara Municipal. E aí, como é que é feita essa redistribuição dos votos? Tá? A redistribuição dos votos ela vai ser feita através de uma outra tabela que eu vou utilizar aqui para demonstrar para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Eu vou utilizar essa tabela aqui, ó. Lá na última linha tem a fórmula que é utilizada para a redistribuição dessas vagas que ainda tem para serem preenchidas na Câmara. Tá? A fórmula utilizada ela é a soma de votos que cada partido teve
ela vai ser dividida pelo número de cadeiras que o partido já tem, mais um. Tá? Então, por exemplo, no caso do PSL, o PSL teve 10.577 votos. Eu vou pegar esses 10.577, vou dividir pelo número de cadeiras que eles têm. O PSL foi o único partido que já conquistou 2 cadeiras, então ele já tem 2, né? Mais 1, 2 mais 1, 3, vai ser dividido o 10.577 por 3. Esse 10.577 dividido por 3 resulta em 3.525,7. Então esse passa a ser o novo valor atribuído ao PSL, né, na tentativa de conquistar mais uma cadeira, né? Os outros partidos, no caso do PSDB, por exemplo, ele teve 10.277 votos. Esse 10.277 vai ser dividido pelo número de cadeiras que ele já tem, ele tem uma cadeira, mais um. Então vai ser dividido por 2. 10.277 dividido por 2 vai resultar em 5.138,5. Então esse passa a ser o novo valor de classificação do PSDB. Esse mesmo procedimento é feito para todos os partidos que tiveram voto em São Carlos. Lá no caso dos partidos que não atingiram o coeficiente eleitoral, também é feita essa conta. Só que, como eles ainda não têm nenhuma cadeira, então eu vou pegar um exemplo aqui. O PSD, que teve 4.734 votos. Ele não atingiu o coeficiente eleitoral, ele não tem, portanto, nenhuma cadeira. Então, qual que é a conta que é feita nesse caso? São os 4.734 dividido por 0 cadeira que eles têm, mais 1. Então, 4.734 dividido por 1 continua 4.734. Então, sendo o PSD o partido que teve o maior número de votos, mas não atingiu o coeficiente eleitoral, ele tem 4.000 votos, que é menos dos 5.138,5 que resultou da divisão feita lá com o PSDB. Então, a 14ª cadeira, né, lembrem que 13 cadeiras conseguiu ser definida lá com o coeficiente eleitoral. Então agora a gente vai fazendo uma rodada dessas contas para definir cada uma das cadeiras. A 14ª cadeira fica para o PSDB a partir dessa conta que eu acabei de dizer para vocês como que foi feita. Tá? E aí, essa mesma metodologia de conta vai sendo feita para a definição de cada uma das cadeiras. 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª. Conforme tem nas colunas aqui da tabela. Tá? Então, vocês podem perceber que essa metodologia ela resultou em 5.138,5 para o PSDB, que deu a ele a segunda cadeira, né? A 14ª cadeira na Câmara e a segunda cadeira para o PSDB. Na 15ª cadeira, o PTB, usando essa mesma metodologia, conseguiu 4.840,5 e ficou com a 15ª cadeira da Câmara, sendo a segunda cadeira para o PTB. Tá? Na 16ª rodada, quem conseguiu o maior valor foi o PSD, que ele mantém, né, a cada uma das rodadas, como ele não tinha nenhuma cadeira ainda, ele mantém o mesmo valor, que é o valor de votos que eles tiveram, que é 4.734 votos. Tá? Então, a 16ª cadeira fica para o PSD. A 17ª cadeira foi para o PDT, 4.592 votos. Como eles também não têm nenhuma cadeira, né? Essa é a primeira cadeira que o PDT conquista, a 17ª cadeira da Câmara, com a quantidade de votos que eles tiveram. Tá? Aí, na 18ª cadeira, né, dos partidos que ainda não têm nenhuma cadeira, o próximo com mais votos seria o PCdoB. Eles têm 2.295 votos, eles tiveram.
Acontece que, mesmo dividindo as cadeiras, o número de votos que o PP teve por 2, né? Porque eles têm uma cadeira, né? Soma mais um, divide por 2. Eles têm aqui, então, 3.990 votos. Tem mais que o PCdoB. Então, o PP conquista a 18ª cadeira da Câmara e a 2ª cadeira do partido. Na 19ª cadeira, ela vai para o PP, com 3.931,5, utilizando essa mesma metodologia de cálculo. É a 2ª cadeira do PP, a 19ª cadeira da Câmara. Na 20ª cadeira da Câmara, ela vai para o Cidadania, com 3.719 pontos, usando essa mesma metodologia de cálculo. E a 21ª é a 2ª cadeira do PL, que tem 3.658,5 pontos. Se vocês pegarem aqui na sequência, né, se houvesse uma 22ª cadeira da Câmara, né, quem está mais perto de ocupar essa cadeira é o Partido dos Trabalhadores. A diferença em pontos ou em votos entre o Partido dos Trabalhadores aqui e o PL, né, digamos que o PL ocupou a última cadeira em disputa na Câmara, e a diferença entre o PT e o PL era de 96,5 pontos. Ou seja, se o PT tivesse tido 97 votos a mais, né, ele ocuparia a 21ª cadeira, que acabou ficando com o PL. Então veja que toda a configuração da Câmara é definida através de uma metodologia que prioriza os partidos e não o indivíduo. Toda essa metodologia de cálculo ela é feita pensando em quantas cadeiras cada partido vai ocupar no Legislativo. Depois que a gente já sabe quantas cadeiras cada partido vai ocupar, aí sim é que volta para aquela lista que as pessoas acabam prestando mais atenção, que é a lista dos candidatos mais votados. E aí, voltando para essa lista, a gente vai ver dentro de cada partido quem foram os candidatos mais votados e, a partir disso, definir quem ocupa cada cadeira. Por exemplo, o PSL tem 2 cadeiras, né? A gente vai olhar lá no PSL quais foram os 2 candidatos a vereador mais votados do PSL, e esses 2 vão ocupar essas cadeiras no Legislativo. Então, assim que é feita a metodologia, é assim que é feito esse cálculo. E é essa metodologia que permite isso que muita gente está tratando como uma distorção, como uma injustiça, né? Mas eu quero que vocês percebam, então já passando para um segundo momento do vídeo, o vídeo já está ficando longo, né? Nos próximos vamos tentar fazer mais curto, né? Esse aqui está bem no improviso mesmo, como um primeiro vídeo. Então, mas o que eu quero enfatizar, o que eu quero que vocês percebam é que isso que estão chamando de distorção é uma valorização dos partidos, é uma valorização do coletivo. Eu, particularmente, não considero como uma injustiça, porque eu acho que é necessário valorizar o coletivo, é necessário valorizar os partidos. Não há política sem os partidos, não há espaço para a individualidade. Nós não podemos acreditar que uma pessoa vai ter, por mais que tenha qualidades pessoais, por mais que as qualidades pessoais sejam importantes, as mudanças não virão por iniciativa de uma pessoa. É preciso cada vez mais que as ações sejam coletivas, que os mandatos sejam coletivos. Nós precisamos valorizar os partidos e valorizar as ações coletivas. Eu acho que reconhecer isso nessa metodologia é parte importante disso. Então, por exemplo, nós podemos, num primeiro olhar, entender que é muito injusto que o DE tenha sido eleito com 844 votos, enquanto que o Edson Ferreira, com 1.677, ficou de fora, enquanto que o professor Walter, com 1.184, ficou de fora, enquanto que o Lineu, com 1.104, ficou de fora, enquanto que a Laide, com 1.121, ficou de fora. Só que
o que eu quero que vocês percebam é que o DE não foi eleito com 844 votos. O DE foi eleito com todos os votos que o Solidariedade teve. Né? O Solidariedade teve 5.338 votos. Então, se eu disser que o DE foi eleito com 844 votos, eu estou desvalorizando o coletivo, eu estou desvalorizando todas as pessoas que foram candidatos pelo Solidariedade. É preciso que os partidos tenham um projeto, que os partidos defendam o mesmo projeto, tenham ideais. Eu acho que aí sim há uma distorção. Quando os partidos perdem identidade, parecem todos iguais, quando não há um projeto coletivo, quando as disputas internas prevalecem, isso sim é a distorção. Mas a metodologia em si, que permite que um vereador seja eleito com uma quantidade menor de votos que o outro, não é o grande problema. É sobre isso que eu gostaria que vocês pensassem. Eu acho que se a gente não valorizar o coletivo, a gente está jogando água no moinho daqueles que demonizam a política. Então é preciso valorizar a política, ocupar os espaços na política e ressignificar os ideais dos partidos e dos projetos coletivos. Então, por exemplo, o coletivo tem um projeto para a cidade, tem os ideais que defendem. Então, se todos defendem o mesmo ideal e todos brigam pelo mesmo ideal, quando um foi eleito, ele vai representar aqueles ideais. E a pessoalidade, o interesse pessoal é secundário. O importante é que aquela pessoa esteja lá e defenda esses projetos. Então, eu avalio que é por isso que a minha avaliação é que essa metodologia é positiva. Né? Eu tive muitos amigos candidatos, tive até parentes candidatos nessa eleição. Mas a minha opção de voto não é por uma pessoa, não é na individualidade, não é na pessoalidade. É um voto no projeto. E eu trabalhei pela campanha do professor Walter, voluntário, com muito prazer nisso. Né? E fiquei triste pelo professor Walter não ter sido eleito por tão poucos votos e por outras pessoas terem conseguido ser eleitas com uma quantidade menor de voto. Mas eu acho que essa não é a centralidade, essa não é a reflexão que a gente tem que fazer. A reflexão que a gente tem que fazer neste momento é que o nosso projeto conseguiu uma cadeira na Câmara. Então, vamos alegrar o coração, estamos avançando e vamos seguir na luta. Desculpa pelo vídeo longo, muito obrigado a quem porventura ficou aqui ouvindo isso até esse momento. E quem sabe a gente tem aí logo um canal, uma página ou alguma coisa e possa fazer vídeos mais objetivos, mais curtos, mas o fundamental é que precisamos falar de política, precisamos de falar de política todo dia e toda hora e não só no período eleitoral. Um abraço.